A capela da fazenda Ouro Verde estava adornada com as mais belas orquídeas brancas, colhidas na madrugada pelos colonos sob as ordens estritas da matriarca, Dona Eleonora. O cheiro de cera derretida das velas misturava-se ao perfume, adocicado das flores e ao aroma de café torrado que emanava da casa grande. Havia uma tensão elétrica no ar, mas não era a ansiedade alegre de um casamento. Era um silêncio pesado, denso como a neblina que cobria o vale nas manhãs de inverno. Isabela estava em seus aposentos, imóvel diante do espelho de cristal, bisotado trazido da Europa, o vestido de renda francesa, encomendado meses antes, caía sobre seu corpo como uma segunda pele, realçando sua juventude e beleza. Mas seus olhos, normalmente vivazes, estavam opacos. O relógio de pêndulo, no corredor, bateu 2 horas da tarde. O noivo, Roberto, filho de um banqueiro do Rio de Janeiro, deveria ter chegado ao Maiodeia para os cumprimentos iniciais. O atraso, a princípio tratado como um imprevisto das estradas lamacentas, transformara-se em pânico silencioso. Isabela ouviu passos pesados no corredor, o som inconfundível das botas de montaria de seu pai, o coronel Aureliano. A porta se abriu sem cerimônia. O coronel não olhou para a filha. Seus olhos estavam fixos em um pedaço de papel amassado em sua mão direita. Os nós dos dedos brancos, de tanta força que fazia para não rasgá-lo, ele não vem menos, disse Aureliano. A voz rouca, quase um rosnado baixo, que fez Dona Eleonora, sentada em uma poltrona no canto, soluçar alto. Isabela sentiu o mundo girar, não por amor a Roberto, pois mal o conhecia, mas pelo peso do que aquilo significava. Uma mulher abandonada no altar era, naquela sociedade, uma mercadoria avariada, motivo de riso nas tavernas e sussurros maldosos nas missas de domingo. "O que o senhor está dizendo, papai?" perguntou ela, a voz trêmula. O covarde fugiu. "Levou o cavalo mais rápido e parte do dinheiro que adiantei. Deixou este bilhete patético dizendo que não nasceu para a vida no campo." O coronel caminhou até a janela, observando o pátio cheio de convidados importantes, políticos, outros coronéis, comerciantes ricos. A vergonha queimava seu rosto mais do que o sol do meio-dia. Ele, Aureliano Sampaio, o homem mais temido da região, não seria feito de bobo. Ele não teria uma filha solteirona e rejeitada sob seu teto. Aureliano olhou para o pátio novamente. Seus olhos recaíram sobre uma figura solitária perto das baias dos cavalos. Um homem alto de ombros largos, que verificava os cascos de um animal com a competência de quem entende da terra. Ele mancava, visivelmente ao se mover. Era Tiago, o feitor, um homem de poucas palavras, leal como um cão de guarda e duro como a peroba. Um plano insano, nascido do orgulho ferido e da crueldade, formou-se na mente do coronel. Ele se virou para Isabela, com um brilho febril no olhar. "Enxugue essas lágrimas, Isabela. Haverá um casamento hoje. A fazenda Ouro Verde não dá festas pro nada. Se o noivo de seda fugiu, daremos a você um noivo de ferro." O escritório do coronel Aureliano cheirava a tabaco forte e couro envelhecido. As cortinas de veludo estavam fechadas, bloqueando a luz do sol e criando uma atmosfera sufocante. Tiago entrou na sala com um chapéu na mão, a poeira da lida cobrindo suas botas gastas. Ele arrastava a perna esquerda, sequela de quando salvara o próprio coronel de um estouro de boiada, anos atrás. Ele permaneceu de pé, respeitoso, aguardando a ordem. Imaginou que seria cobrado sobre a colheita, ou sobre algum problema com os colonos. Nunca, nem em seus delírios mais febris, imaginaria o que estava por vir. Tiago menos, começou o coronel, sentado atrás de sua imponente mesa de jacarandá. Ele não ofereceu uma cadeira. O feitor sabia o seu lugar. Você me serve há 15 anos. Nunca reclamou, nunca pediu aumento, nunca falhou. É minha obrigação. Coronel, respondeu Tiago com sua voz grave e rouca. Ele tinha o rosto marcado pelo sol e uma cicatriz fina que cortava a sobrancelha, dando-lhe um ar perigoso
embora seus olhos fossem estranhamente calmos. Hoje você vai me prestar o maior serviço de todos. Roberto fugiu. O coronel cuspiu o nome como se fosse veneno. Minha filha está lá em cima, vestida de noiva, e há 200 pessoas lá fora esperando um espetáculo. Eu não vou dar a eles o espetáculo da minha humilhação. Eu vou dar a eles um casamento. Tiago franziu o senho, confuso. O senhor quer que eu vá buscar o rapaz? Posso trazê-lo arrastado antes do pôr do sol? Não. Aquele verme não entra mais nas minhas terras vivo. Aureliano levantou-se e apoiou as mãos na mesa, encarando o feitor. Você vai se casar com ela, Tiago. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Tiago deu um passo para trás, como se tivesse levado um soco físico. O feitor manco, filho de ninguém, casar-se com a sinhazinha Isabela, a menina que ele via crescer de longe, intocável como uma santa no altar, a quem ele jamais ousara dirigir mais do que um bom dia respeitoso. Coronel, com todo respeito, o senhor está nervoso. Ah, sinhazinha. Ela é uma dama, eu sou apenas um empregado. Eu sou aleijado, senhor. Isso seria um castigo para ela. Exatamente menos cortou o coronel. Cruelmente. Ela precisa aprender que a vida não é feita de caprichos. E você, Tiago, vai garantir que minha honra permaneça limpa. Você vai se casar, vai assumir o nome dela para os papéis, mas continuará sendo meu feitor. E ela vai aprender a ser a esposa de um homem de verdade, não de um boneco de porcelana. Aceite, ou saia das minhas terras agora e nunca mais volte. Tiago sentiu o gosto amargo da bile. Ele tinha suas próprias terras, um pedaço pequeno de chão que comprara com suor, mas sua vida era aquela fazenda, e no fundo de sua alma, num lugar que ele trancara 7 chaves. Havia uma admiração secreta por Isabela, não pela sua riqueza, mas pela tristeza que ele às vezes via nos olhos dela, quando ela pensava que ninguém estava olhando. Ele apertou a aba do chapéu com força. Se é sua ordem, coronel. Eu cumpro. A notícia correu entre os convidados como um incêndio em palha seca. Sussurros, risadinhas abafadas. Lex batendo nervosamente contra o peito das damas. O feitor? Perguntavam uns. O manco? Diziam outros, quando a marcha nupcial começou, tocada por um pianista que parecia tão nervoso quanto os convidados. As portas da capela se abriram. Isabela entrou de braços dados com o pai. Seu rosto estava pálido como a cera das velas, sem qualquer traço de sangue. Ela caminhava mecanicamente, os olhos fixos num ponto inexistente à frente, recusando-se a chorar na frente daquela plateia de abutres. No altar, Tiago esperava. Alguém o havia forçado a vestir um paletó preto, que ficava apertado em seus ombros largos e curto nas mangas, revelando seus pulsos fortes e calejados. Ele não se barbeara adequadamente, e a sombra da barba contrastava com um colarinho engomado. Ele se sentia um animal enjaulado, exposto ao ridículo. Quando Isabela chegou ao seu lado, ele pôde sentir o cheiro de lavanda que emanava dela, misturado ao cheiro ácido do medo. Ela não olhou para ele, nem uma única vez. O padre, um homem idoso que devia favores demais ao coronel, para protestar, conduziu a cerimônia com pressa. As palavras latinas soavam vazias. Promete ser fiel na alegria e na tristeza. Isabela respondeu com um sussurro inaudível. Tiago respondeu com sua voz firme, que ecoou pela pequena capela, surpreendendo a todos. Ele estava assumindo aquele compromisso com a seriedade de quem assume uma missão de vida ou morte. Na hora das alianças, houve um momento de hesitação. A aliança de ouro fino, que seria de Roberto, não entrava no dedo grosso e calejado de Tiago. Ele teve que forçar, machucando a pele, até que o metal entrasse. Isabela tremeu quando a mão áspera dele tocou a sua, macia e delicada. A pele dele era quente, calejada, e a diferença de texturas foi o primeiro choque de realidade. Eu os declaro marido e mulher,
disse o padre, encerrando o martírio. Não houve beijo. Tiago apenas assentiu para ela, respeitoso, e ofereceu o braço. Isabela hesitou por um segundo, olhando para o pai, que a encarava com uma expressão de desafio. Sem saída, ela apoiou a mão levemente sobre o braço do feitor. Ao caminharem pelo corredor, o som dos passos descompassados de Tiago, tanque, arrasta, tanque, arrasta menos, marcava o ritmo da nova vida de Isabela. Cada passo manco era um lembrete de sua queda social. A festa foi curta e constrangedora. Ninguém sabia o que dizer. O coronel bebia conhaque como se fosse água. Assim que o sol se pôs, Aureliano aproximou-se do casal inusitado. Isabela esperava ser levada para o quarto de hóspedes da casa grande, ou talvez para a ala antiga, mas a crueldade do pai ainda não havia se esgotado. Vocês são casados agora. O lugar da mulher é ao lado do marido, decretou o coronel. Tiago, leve sua mulher para casa. Isabela regalou os olhos. Para casa? Mas a casa dele é na colônia, Isabela, onde vivem os trabalhadores. É lá que você vai morar. Você não é mais a sinhazinha desta casa. Você é a mulher do feitor. Tiago percebeu o pânico nos olhos dela e sentiu uma pontada de pena, mas também de irritação. Ele sabia que sua casa era simples. Chão de terra batida em alguns cômodos, paredes de poa pique-caiadas, mas era limpa e digna. A repulsa dela o feriu mais do que esperava. Sem dizer palavra, ele fez sinal para que ela o seguisse. Isabela teve que levantar a barra do vestido de renda caríssimo para não enrostalou na poeira do terreiro, enquanto caminhavam em direção às casas dos empregados, sob o olhar atônito dos escravos e colonos que espiavam pelas frestas. A casa de Tiago ficava um pouco afastada, perto da mata. Era pequena, com um alpendre onde ele costumava fumar seu cigarro de palha à noite. Ele abriu a porta de madeira rangente e acendeu um lampião de querosene. A luz amarelada revelou o interior, uma mesa rústica de madeira, 2 cadeiras, um fogão a lenha apagado e uma rede num canto. Havia uma porta que levava ao único quarto, onde uma cama de madeira maciça, feita por ele mesmo, ocupava quase todo o espaço. Não é o palácio que a senhora está acostumada. Menos, disse Tiago, tirando o paletó apertado e soltando o ar com alívio. Mas o teto não goteja e as paredes são firmes. Isabela ficou parada no meio da sala, o vestido branco brilhando na penumbra como um fantasma. Eu não vou dormir aqui, ela sussurrou, abraçando o próprio corpo. Isso é um pesadelo. Tiago a olhou longamente. Pode ser um pesadelo, dona Isabela, mas é o único lugar que a senhora tem para dormir hoje. A cama tá limpa. Eu durmo na rede aqui fora. Ninguém vai tocar na senhora. Ele pegou um cobertor num baú e saiu para o alpendre, fechando a porta atrás de si. Deixando-a sozinha com o som dos grilos e o peso esmagador de seu destino, a primeira semana foi um inferno silencioso. Isabela recusava-se a sair da casa. Recusava-se a comer a comida simples que Tiago deixava pronta antes de sair para a lida na madrugada. E passava os dias chorando ou olhando para o nada. O vestido de noiva, fora guardado num canto, embolado e sujo na bainha, um símbolo de sua vida anterior. Ela vestia agora roupas antigas, que sua antiga ama, compadecida, trouxera escondida da casa grande, vestidos de algodão simples, sem anáguas ou espartilhos. Tiago mantinha distância. Ele trabalhava o dobro, descontando sua frustração na terra e no gado. Chegava exausto, sujo de terra vermelha, tomava banho de caneca nos fundos da casa e preparava seu próprio jantar. Isabela observava, do canto da sala, aquele homem enorme lidar com as panelas com uma destreza surpreendente. Numa terça-feira chuvosa, o teto da cozinha, que Tiago não tivera tempo de consertar, começou a gotejar bem em cima do fogão. Isabela viu a água cair e apagar o fogo que ele lutava para acender. Tiago praguejou baixo e tentou mover o fogão pesado, mancando e fazendo uma careta de dor. A perna ruim parecia doer mais na chuva.
Algo mudou dentro de Isabela. Talvez fosse o tédio, talvez a fome, ou talvez a percepção de que aquele monstro que seu pai lhe dera estava sofrendo para garantir que ela tivesse comida quente. Mesmo sendo tratado com desprezo, deixe-me ajudar, disse ela. Foi a primeira frase completa que lhe dirigiu em dias. Tiago parou, surpreso. Não precisa sujar as mãos, sinhá. Não me chame de sinhá. Meu pai deixou bem claro o que eu sou agora. Ela respondeu com amargura, mas se aproximou. Com as mãos delicadas, ela segurou o outro lado do fogão de ferro. No 3, 1, 2, 3. Juntos, arrastaram o fogão para fora da goteira. Isabela olhou para suas mãos. Estavam sujas de fuligem e ferrugem. Pela primeira vez, ela não se importou. Tiago a olhava de um jeito diferente, uma mistura de curiosidade e respeito cauteloso. Obrigado, ele disse. Secamente. Você está mancando mais hoje, observou ela, sem o tom de nojo de antes. Apenas constatação. O tempo úmido. Os ossos lembram do que aconteceu. Naquela noite, eles comeram juntos à mesa pela primeira vez. Feijão, arroz e carne seca. Não era banquete, mas para Isabela, que estava faminta, parecia a melhor refeição de sua vida. O silêncio entre eles deixou de ser hostil e passou a ser apenas silêncio. Um mês se passou. A vida na colônia tinha um ritmo próprio que Isabela começou a contragosto, a entender. Ela aprendeu que a água não chegava magicamente na bacia. Era preciso buscá-la no poço. Aprendeu que as roupas precisavam ser esfregadas com força e sabão de cinzas. No início, suas mãos sangraram e criaram bolhas. Tiago, sem dizer nada, começou a deixar a pomada de arnica sobre a mesa antes de sair, certa tarde. O coronel passou a cavalo pela casa do feitor. Viu Isabela no terreiro, alimentando as galinhas, usando um lenço na cabeça e um vestido simples. Ele parou, esperando ver a filha quebrada, implorando para voltar. Isabela ergueu o queixo, encarando o pai com orgulho ferido, mas intacto. Ela não pediu nada. O coronel bufou e seguiu seu caminho, mas Tiago, que observava de longe, viu um brilho de admiração nos olhos do velho tirano. A relação entre Isabela e Tiago evoluía em passos lentos. Ele começou a levelar para ver partes da fazenda que ela, confinada à varanda da casa grande, nunca vira. Mostrou-lhe o nascer do sol no alto do morro, onde o café florescia como neve. Mostrou-lhe como tratar o casco de um cavalo ferido. Você tem jeito com os bichos, disse Tiago um dia. Quando ela acalmou uma égua arisca, que nem ele conseguia domar, eles sentem um medo, respondeu Isabela, acariciando o animal. E eu tive muito medo neste último mês. Acho que aprendi a falar a língua deles. Tiago sorriu. Foi a primeira vez que Isabela o viu sorrir de verdade. O sorriso transformava o rosto dele, suavizava as cicatrizes e fazia seus olhos escuros brilharem. Isabela sentiu um calor estranho no peito, algo que nunca sentira com Roberto e seus poemas decorados. Ela percebeu que aquele homem rude, que cheirava a terra e tabaco, lhe passava uma segurança que nenhum salão de baile jamais oferecera. Naquela noite, Tiago não foi para a rede na varanda. Estava frio demais. Ele estendeu um pelego de carneiro no chão da sala, perto do fogo. Isabela, deitada na cama no quarto, ficou ouvindo a respiração dele. A porta estava entreaberta? Tiago chamou baixinho. Sim, a cama é grande. E tá frio? Houve um longo silêncio. Eu sou o feitor, Isabela. E eu sou manco. O coronel fez isso por castigo. O coronel não está aqui, respondeu ela, o coração batendo forte. Eu não sou mais a sinhazinha. Sou sua esposa. Se você quiser. A calmaria foi quebrada 6 meses depois. Uma carruagem elegante, porém coberta de poeira, chegou à sede da fazenda Ouro Verde. Era Roberto. O dinheiro havia acabado. A vida na corte, sem o dote prometido, tornara-se insustentável. E ele voltara com o rabo entre as pernas, apostando no amor paterno do coronel ou na estupidez de Isabela. Ele encontrou o coronel no alpendre. Aureliano sacou-o
revólver antes que Roberto pudesse dizer bom dia. Dê-me um motivo para não lhe dar um tiro na testa agora mesmo, rosnou o coronel. Eu errei, coronel. Fui um tolo. Mas amo sua filha. Vim buscá-la. Vim reparar meu erro. Sei que o senhor a casou com aquele bicho do mato. Certamente foi apenas para manter as aparências. Podemos anular tudo. Tenho contatos na igreja. O coronel ia atirar, mas uma voz feminina o interrompeu. Guarde a arma, papai. Isabela surgiu na estrada que ligava a colônia Casa Grande. Ela caminhava ao lado de Tiago. Não usava sedas, mas um vestido de chita bem cortado que realçava suas formas agora mais fortes. Ela parecia mais viva, mais mulher, mais bonita do que nunca. Roberto correu até ela, ignorando Tiago. Isabela, minha querida! Que horror! Olhe para você, vestida como uma camponesa. Eu vim te salvar. Vamos embora daqui. Tiago tensionou os músculos, pronto para avançar. Mas Isabela colocou a mão sobre o peito dele, detendo. O toque dela era possessivo, firme. Salvar-me? Isabela riu, um som seco. Você me salvou no dia em que... Fugiu, Roberto, do que está falando? Olhe para este homem. Ele é um aleijado, um servo. Eu sou um cavalheiro. Isabela olhou para Roberto, com suas roupas finas e mãos macias, e depois para Tiago, com suas cicatrizes e sua postura protetora. Você é um cavalheiro que foge. Ele é um homem que fica. Ele me ensinou o valor do trabalho, da lealdade e da verdade. Coisas que você nunca terá. Roberto, humilhado e furioso, tentou agarrá-la pelo braço. Você vem comigo! Não vou deixar minha noiva com esse animal. Antes que Tiago pudesse reagir, Isabela desferiu um tapa estalado no rosto de Roberto, fazendo-o cambalear. Saia das terras do meu marido e do meu pai, e nunca mais volte. O coronel, assistindo a tudo do alpendre, guardou o revólver e soltou uma gargalhada estrondosa. Ouviu a senhora? Rapaz, suma daqui antes que eu solte os cães. Ou pior, antes que eu deixe meu genro cuidar de você. Roberto partiu, levantando poeira e desaparecendo para sempre da história de Ouro Verde. A partida dele, no entanto, serviu para quebrar a última barreira que existia entre Isabela e Tiago. A defesa pública que ela fizera dele valia mais do que qualquer declaração de amor poética naquela noite. A casa do feitor parecia menor, mas mais acolhedora do que nunca. Tiago estava sentado na beira da cama, tirando as botas, pensativo. Você podia ter ido, disse ele, sem olhar para ela. Ele podia ter conseguido anular o casamento. Você voltaria para o Rio, para os bailes. Isabela ajoluceia à frente dele, ajudando-o a tirar a bota da perna machucada com um cuidado infinito. Eu não quero bailes, Tiago. Eu quero a terra. Eu quero essa casa. E eu quero você. Ela olhou nos olhos dele. Não havia mais medo, nem pena, nem resignação. Havia desejo e amor. Você não é meu castigo, Tiago. Você foi meu presente. O coronel achou que estava me punindo, mas ele me deu o único homem capaz de me fazer feliz de verdade. Tiago acariciou o rosto dela com sua mão áspera, traçando a linha do maxilar. Eu amei você desde o dia em que chegou da escola na cidade, anos atrás. Mas era como amar uma estrela. A gente olha, admira, mas sabe que nunca vai tocar. Agora a estrela desceu para a terra, menos sussurrou Isabela, beijando a palma da mão dele. O beijo que se seguiu foi o oposto do casamento frio na capela. Foi urgente, apaixonado, uma mistura de almas que se encontraram na diversidade. Naquela noite, na cama de madeira rústica, a sinhazinha e o feitor consumaram seu casamento não por dever, mas por vontade própria. Nos anos que se seguiram, a fazenda Ouro Verde prosperou como nunca. O coronel Aureliano envelheceu vendo a filha gerenciar a fazenda ao lado do marido, montando a cavalo como um homem e negociando café com firmeza. Tiago nunca deixou de ser quem era, mas ganhou o respeito de todos, não pelo medo, mas pela competência
e por ser o homem que domou o coração da Sinhazinha. E diziam, nas rodas de viola, que nunca houve casal mais improvável e mais apaixonado naquelas terras vermelhas do Brasil.